Boa noite. Meu nome é Thaís Silva Medeiros e irei apresentar o pré-projeto referente à disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 1 da Faculdade Madre Thaís, com o tema A importância da assistência de enfermagem humanizada para os pacientes internados na unidade de terapia intensiva. A disciplina é ministrada pela professora Viviana Moreto, tendo a mesma como orientadora, e como co-orientador Carlos Oliveira dos Santos. Ilhéus, Bahia, 2020. Os pacientes em UTIs são comumente aqueles em risco iminente de morte, seriamente debilitados, que se encontram em uma situação difícil e delicada. Terezinha et al., 2012. Então, a UTI é destinada para aqueles pacientes em estados bastante graves, né? Geralmente são pacientes que estão com doenças terminais, paciente que precisa de uso de droga vasoativa, suporte ventilatório. São pacientes bastante debilitados e, com isso, requer uma maior atenção da equipe de enfermagem, um maior cuidado. Isso não significa que os pacientes que estão em outras alas não merecem um cuidado humanizado, porém, os da UTI, por estar em um momento maior de vulnerabilidade, né, requer uma atenção dobrada. O paciente, ao entrar na UTI, perde o contato com os familiares, sociedade e atividades cotidianas. Bolela et al., 2006. Então, geralmente, os pacientes ficam restritos ao leito, né, sob sedação, uso de fralda, perde a capacidade de ir ao banheiro sozinho, né? Eles não podem sozinho tomar banho, não podem usar o sanitário, e acabam evacuando e urinando no leito, né? Causando situações bastante constrangedoras, principalmente para um adulto, né? Que está acostumado a desenvolver suas atividades sozinho e de repente se ver preso ao leito, né? Necessitando que uma pessoa para ele desconhecida venha prestar os cuidados. É um artigo publicado no ano de 2007 chamado Cuidado Humanizado em Terapia Intensiva. Ele traz entrevistas que foram realizadas com pacientes que já passaram pela UTI e muitos deles relatam ter ouvido comentários constrangedores, né, quando estavam recebendo cuidados pessoais, né, na hora do banho, na hora da troca da fralda, e comentários também sobre o seu quadro clínico. E eram comentários que deixavam o paciente sem esperança de melhora. Então, é importante que o profissional fique sempre atento sobre as coisas que conversa perto do paciente, porque às vezes ele está sedado, mas ele consegue ouvir. Ele não verbaliza, ele não movimenta os membros, mas ele consegue ouvir tudo que está sendo conversado ao seu redor. A humanização em terapia intensiva surgiu na tentativa de melhorar a assistência prestada a pacientes críticos e seus familiares, assim como das condições de trabalho da equipe multidisciplinar atuante em CTI. Então, no ano de 2001, foi criado o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. Antes era chamado Programa Nacional de Humanização. E esse programa foi criado com o objetivo de melhorar, né, o contato entre paciente e profissional, entre os próprios profissionais, entre o hospital e a comunidade, né, a fim de melhorar, né, o funcionamento das unidades. De acordo com Viana, 2011, mais importante do que o profissional prestar assistência terapêutica aos pacientes é prestar um cuidado também mental. Porque um paciente que sempre foi acostumado a fazer tudo sozinho e de repente está preso ao leito, longe dos familiares, né, longe do trabalho, da sua vida cotidiana, ele acaba ficando com o psicológico abalado. Ele se sente frágil, se sente ninguém, né, não se sente um ser humano. Então, a partir do momento que o profissional trata esse paciente pelo nome, ao invés de falar o paciente 30A, paciente 30B, ele conversa, seu João, o paciente seu João, vou trocar a fralda, paciente seu José, vou dar um banho no leito. O paciente se sente humano, né? Pelo simples fato de ser chamado pelo nome. Então, são coisas que a equipe precisa estar sempre atenta para melhorar a qualidade de vida do paciente que está internado e, consequentemente, melhorar também, facilitar a prestação de cuidados. Porque a partir do momento que o paciente se sente bem, o profissional vai conseguir tratar ele de forma melhor. Vale ressaltar que os profissionais precisam também se conscientizar que muitas ações realizadas pelo paciente no momento de internação, como xingamentos, né, agressões de forma física ou verbal, são por conta do momento que ele está vivendo. Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração, né, para o profissional conseguir tratar esse paciente de uma forma melhor e conseguir desenvolver o seu trabalho melhor, melhorando assim
a qualidade de vida do paciente, né, que está recebendo aqueles cuidados humanizados. O trabalho trará como problema: o ambiente de unidade de terapia intensiva requer que sejam criadas condições favoráveis à saúde, promovendo um ambiente saudável, humanizado, construtivo e com relações interpessoais harmônicas, visto que os pacientes não têm um acompanhante familiar para transmitir um apoio emocional. Então, diante desse problema, qual deve ser a postura do enfermeiro frente à vulnerabilidade dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva? Como hipóteses, é indispensável que o profissional de enfermagem tenha uma postura humanizada, adequada diante dos pacientes, respeitando suas necessidades e evitando comentários constrangedores frente à situação clínica, né? Mantendo uma postura ética, né, frente ao paciente e toda a equipe. E, infelizmente, nem todos os profissionais adotam essa postura, né? Sabe que precisa tratar o paciente de forma humanizada, de forma ética, porém, nem todos adotam. E, infelizmente, vai piorar a qualidade de vida do paciente internado e dificultar também o desenvolvimento do seu trabalho. O objetivo geral do trabalho será descrever assistência humanizada de excelência aos pacientes, respeitando suas limitações, e como objetivos específicos, identificar as relações entre o comportamento dos profissionais e o estado emocional do paciente, comparar a qualidade de vida do paciente que recebe cuidados de forma humanizada e respeitosa, né, a fim de evitar constrangimentos, e revisar o contexto no ambiente de cuidado de UTI, né, como um ambiente harmonioso e agradável. O trabalho irá se justificar pelos diversos benefícios que o cuidado humanizado vai trazer, tanto para o paciente, que vai ter uma melhora significativa no seu quadro clínico, e também facilitar o trabalho dos profissionais, né? Que a partir do momento que ele tratar o paciente melhor, o paciente vai colaborar para que ele desenvolva um melhor trabalho. Então, para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, será empregada a metodologia, né, de revisão bibliográfica de natureza integrativa, onde abordará sobre o tema a importância da assistência de enfermagem humanizada para os pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Os termos utilizados, né, para as buscas dos artigos serão: humanização na UTI, pacientes internados, sistematização da assistência de enfermagem na UTI, né, na unidade de terapia intensiva, e esses artigos serão buscados nas bases de dados Cielo, PubMed, Lilacs e Medline. Serão adotados critérios de inclusão e exclusão. Como critérios de inclusão, são artigos nacionais e que tenham sido publicados no período dos últimos 10 anos, né, e que condiz com o tema proposto. E como critérios de exclusão, são artigos com mais de 10 anos de publicação e que não condiz com o tema. Obrigada.